Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 13 de agosto de 2023, quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico, editado por Emmanuel, nesta série dos domingos às 17 horas, Encontros com a Paz. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 85, que tem como título E o Adúltero? E Emmanuel coloca uma passagem que está em João, capítulo 8, versículo 4, em que Jesus diz assim: E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, é uma passagem que João escreve aquilo que acontecia naquele momento do julgamento da mulher adúltera, quando perguntam a Jesus, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4, é o capítulo 85 do livro Pão Nosso e o Adúltero. E aí Emmanuel coloca: o caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Então, nesses primeiros 3 parágrafos da análise de Emmanuel, nós vemos a importância que ele dá para as considerações muito significativas que envolvem esse capítulo da vida de Jesus. Quando ele retrata que nós, por impulso, sempre observamos o mal dos semelhantes. Sempre observamos o mal nos semelhantes. E não conseguimos enxergar o mal em nós mesmos. Coisa muito comum. Tão comum que quando nós estamos fazendo uma crítica a alguém, segundo o próprio Emmanuel, numa outra mensagem, ele nos fala que o outro passa a ser um espelho de nós mesmos. E não só Emmanuel, mas outros segmentos espiritualistas tomam isso como exemplo, que o outro sempre é o espelho de nós mesmos, quando nós estamos principalmente fazendo uma crítica àquela pessoa. E aí Emmanuel pega essa questão do adúltero ou da adúltera, dizendo que nós identificamos, nesse caso, um errôneo conceito de adultério unilateral. Ou seja, culpamos uma única pessoa. E aí ele faz 3 perguntas para nós, para o início da nossa reflexão.
A primeira, se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Por que que naquele momento o adúltero que se encontrava com ela, quando foi pega, por que que ele também não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Por que só a mulher? Por que só a adúltera? Naquele caso específico, ao tempo de Jesus, sabemos perfeitamente que a mulher era integralmente subjugada ao homem, às suas determinações, às suas vontades e às suas leis. Então, o homem, ele nunca era o culpado. O homem nunca era o responsável. A mulher, sim, seria sempre a culpada e a responsável pelos acontecimentos, fossem eles de que natureza for. A segunda pergunta: seria ela a única responsável? Será que, se nós fizermos uma análise daquele momento de Jesus, nós poderíamos verdadeiramente dizer que ela, a mulher adúltera, seria a única responsável por aquela situação? Se nós pegarmos a primeira pergunta e essa segunda, e trazermos para os dias atuais, será que realmente o homem, tanto naquele tempo como neste tempo, estaria plenamente fora de qualquer julgamento e fora de qualquer responsabilidade? Será que, tanto naquele tempo como neste tempo, ela, a mulher, seria a única responsável pela questão? E aí ele fecha com a terceira pergunta: se existia uma chaga no organismo coletivo, ou seja, se isso era uma chaga que envolvia a coletividade daquele tempo, e nós sabemos que envolve a coletividade dos nossos tempos atuais, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, ou seja, requisitando alguma postura das autoridades para que naquele tempo e nesse tempo isso seja extirpado da sociedade, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-lo? Em que furna se ocultava o homem naquele tempo e no tempo atual? São três perguntas que dariam para nós enormes e profundas reflexões, sem nos atermos especificamente ao restante do texto. Onde estava o adúltero que estava junto com a mulher adúltera? Só ela é responsável? Ora, se estamos nos reunindo em praça pública para julgá-la, condená-la e apedrejá-la até a morte, por que não o fazemos também com o adúltero? E aí ele continua: a atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. Aí Emmanuel nos traz a figura de Jesus, a postura de Jesus, usando, primeiramente, da sua enorme sabedoria e, em segundo, usando o seu infinito amor pelas criaturas, pelas almas que compartilhavam aquele momento.
ele não centralizou de maneira alguma a culpa integralmente naquela mulher, na mulher desventurada, que talvez agia daquela maneira para o sustento de si própria, para a autoproteção de si mesma, para o autossustento da sua vida e talvez de outros que, direta ou indiretamente, dependiam da sua atividade. E Jesus sabiamente percebeu, identificou o erro geral que todos ali estavam cometendo. Age de maneira sábia e amorosa e chama a todos à razão íntima, indagando principalmente daqueles que se achavam sem pecado. Para que pudessem refletir. Ora, se você está dizendo que aquela pessoa é pecadora, então você tem todo o direito de apedrejá-la. Mas você verdadeiramente está sem pecado? E nós estamos utilizando da palavra pecado porque tem a ver com o tempo de Jesus, onde o fato ocorreu. E Emmanuel continua. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ou seja, todos naquele instante permaneceram em silêncio. Ora, o ditado popular diz que quem cala, consente. Não é assim? Nós ouvimos muito esse ditado de forma popular. Quem cala, consente. Ora, o silêncio ali entre todos naquela reunião pública, com a presença de Jesus, conforme diz Emmanuel, foi muito grande e espontâneo. E dispensou qualquer declaração verbal por parte da acusada, por parte de Jesus e por parte de todos que estavam ali preparando-se para o ato de apedrejamento. Porque a consciência de cada um pesou nitidamente frente àquela pessoa, frente àquela situação. E ele continua. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. Quem eram os homens pervertidos? Eram justamente aqueles que já tinham estado com ela em outras oportunidades. Eram aqueles que já tinham estado, talvez, com outras mulheres em outros momentos. Eram aqueles que talvez não teriam cometido o adultério de forma sexual, mas que talvez tinham cometido outro tipo de pecado em qualquer circunstância da vida social, dentro de suas responsabilidades perante a corte e mediante as suas responsabilidades perante a população. Se retiraram dali envergonhados, porque no íntimo de sua consciência foi resgatado aquele instante do erro, do pecado cometido. O pecado com aquela mulher, com outra mulher, ou com a sociedade, ou com a corte, ou seja lá aonde quer que ele tenha sido cometido.
Em grande e espontâneo silêncio, que então se fez, constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. E ele continua: o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. O homem e a mulher surgem no mundo, cada um de nós com tarefas específicas na nossa jornada evolutiva. Cada um com sua tarefa específica na vida comum, que devem se integrar num trabalho, conforme diz Emmanuel, essencialmente união, um só. Eu tenho um trabalho específico, a esposa tem outro trabalho específico. Nós nos integramos e realizamos um trabalho essencialmente único, uno, dentro do plano da evolução universal. Eu tenho um trabalho específico, ela outro trabalho específico, nos unimos e essencialmente trabalhamos em conjunto para a evolução universal. Não é só a minha evolução ou a dela. Não é especificamente somente a nossa. É a evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Olha a frase de Emmanuel, que linda. No capítulo das experiências inferiores, ou seja, em todos os capítulos das experiências chamadas de inferiores e que fizeram parte daquele tempo de Jesus e fazem parte da nossa vida atual, um não cai sem o outro. Um não cai sem o outro. Ou seja, a mulher adúltera não é a única culpada. Um não cai sem o outro. Porque a ambos, ou seja, para os dois, foi concedido igual ensejo de santificar. Ou seja, para um e para o outro foi dada a mesma oportunidade de santificar, ou seja, de não realizar o ato, de não colocá-lo em prática, de não permitir que aquilo aconteça. Ora, como diz também o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Não é assim? Então, quando um não quer, o outro não realiza. E aí nos santificamos, porque a nossa postura de não querer influi de modo direto ou indireto na outra pessoa. Porque ela não vai encontrar, a partir de determinadas posturas santificantes, ela não vai encontrar ensejo de realizar o mal da qual ela tinha intenção de colocar em prática. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual desejo de santificar. E ele termina: se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social,
é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Ou seja, se elas continuam desviadas de sua missão e prosseguem nesse triste destaque no caminho social da vida e das pessoas, é que os adúlteros, ou seja, os homens, continuam ausentes do seu próprio juízo e, consequentemente, estão longe da sugestão de Jesus. Então vejam como que essa questão da mulher adúltera, do adultério, é uma questão muito delicada, porque além de estarmos falando exclusivamente sobre o adúltero ou a adúltera, estamos falando também dos erros alheios. Principalmente quando nós ficamos a olhar o mal dos semelhantes. Deixemos de lado, então, por alguns segundos, a questão do adúltero e da adúltera. E observemos a postura que muitas vezes nós tomamos no julgamento aos semelhantes, no mal que nós estamos enxergando no outro. Ora, que moral, que capacidade intelectual eu tenho para julgar o outro, para condenar o outro, para colocar o outro numa condição desagradável e infeliz, muitas vezes inferior perante a sociedade. Será que eu não tenho erros? Será que eu não tenho falhas? Será que as minhas posturas são completamente sublimadas a ponto de apontar para o outro? Quando pegamos a literatura de diversos autores falando da vida e da obra de Jesus, não encontramos sequer em nenhuma delas algum instante em que Jesus tenha apontado a inferioridade de uma outra pessoa. Jesus procurava se utilizar daqueles momentos para enaltecer o que se deveria fazer de bem, ao contrário daquele mal que estava visível à sua frente, à frente dos apóstolos e da multidão que o acompanhava. Será que nós agimos dessa maneira? Será que nós nos colocamos desta maneira? Ou será que nós somos também aqueles que, com as mãos repletas de pedras, atiramos indiscriminadamente a pedra no outro? Culpamos a adúltera, mas também erramos. Culpamos ela pelo ato que realizava, mas muitas vezes já o fizemos, ou temos ideias e pensamentos de fazer. Se não nessa questão da parte sexual, mas muitas vezes em outras questões da vida. Emmanuel coloca a passagem da adúltera, mas ele não está exclusivamente falando só nessa questão.
ele abre um leque de possibilidades enormes que nos chamam à reflexão. Ora, se você não tem erros, então atire a pedra. Será que nós teremos coragem de atirar a pedra? Com certeza não. Vivemos num mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda em categorias muito inferiores, precisamos ainda de outras encarnações para obter um pouco mais de moral, de luz, de crescimento e desenvolvimento. Estamos ainda trabalhando na nossa jornada evolutiva para sermos melhores. Com certeza, iríamos nos recolher como se recolheram os homens daquele tempo que desejavam apedrejar a adúltera até a morte. Então, se eu quero colocar aquela pessoa na cadeira dos réus para analisar a sua vida, julgar os seus atos e condená-la de alguma forma, eu também devo colocar ali uma cadeira para mim mesmo, porque eu também sou um réu na história. Nós somos assim na vida. Nós temos que ter esta consciência do erro. Talvez de 0 a 10, não erramos no 10. Hoje, talvez, erramos no 8, erramos no 7, mas ainda erramos. E conforme vamos reencarnando, vamos estudando, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos santificando, segundo diz o próprio Emmanuel, vamos diminuindo este número. Caímos para 6, para 5, para 4, até o instante que vamos zerar esta contagem. E isso não é vergonha para nós. Nós não devemos sair deste encontro de hoje cabisbaixos, infelizes, de maneira alguma. Pelo contrário, devemos sair conscientes, porque a mulher adúltera se transformou numa grande missionária quando entendeu a mensagem de Jesus. Provavelmente muitos daqueles que ali estavam com as pedras na mão para apedrejá-la e matá-la, indo embora, não mais praticaram o adultério, não mais pecaram, porque suas consciências foram despertadas. Então, como eu disse, não temos que sair daqui deste nosso singelo encontro cabisbaixos conosco mesmo. Pelo contrário, que a gente saia com muita alegria, com muita felicidade e com um agradecimento enorme por estarmos despertando a nossa consciência para determinadas posturas. Devo julgar a mim mesmo diariamente e não aos outros. Cabe a cada um julgar-se e não cabe a mim julgar ao outro. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. A mensagem de Emmanuel, quando ele nos pede que nós analisemos com muito carinho o mal que muitas vezes impomos aos outros sem observar o mal que ainda existe em nós. Muito profunda essa lição. Muito profunda. Com certeza a gente vai sair desse encontro agora com a nossa consciência ali, batendo o martelinho, chamando-nos a uma revisão dos pensamentos, dos olhares, dos ouvidos,
das palavras, dos sentimentos e das ações para com os outros. Antes do outro, eu mesmo. Eu mesmo. Então fica aí a nossa mensagem de hoje. A gente só tem a agradecer a você por estar conosco. É sempre uma alegria muito grande poder contar com você. Rogo a Jesus alegria no seu coração, reflexão na sua consciência, para que aos poucos possamos melhorar. A melhoria e o aniquilamento daquilo que não nos serve se faz gradualmente. Gradualmente. Então, que nós tenhamos compreensão de nós mesmos, daquilo que somos capazes e daquilo que ainda precisamos aprender para ter a capacidade de mudar. Então, que você tenha um bom final de domingo, que você tenha uma semana repleta de felicidade e de saúde, e de muitas reflexões. E que todas as vezes que nós tivermos aquele ímpeto de julgar ao outro, que nós procuremos olhar nele uma única virtude que ele possa ter. Um belo sorriso, ser um bom pai, uma boa mãe, enfim, seja qual for a virtude. E que nós olhemos para aquela virtude como algo mais precioso que aquela pessoa tem. E esqueçamos-nos dos erros, sem julgá-lo, sem apontar os erros, olhando para nós de uma maneira profunda e verdadeira. Porque nós iremos mudar, porque está chegando o momento da nossa mudança. E aquela alma querida também irá mudar, porque o seu momento também chegará. Muita paz no seu coração. E olha, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série, o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Se você puder e quiser, assista e ajude-nos na divulgação do canal, da rádio e de todo o nosso trabalho. Um bom final de domingo, uma semana abençoada para você. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Até domingo, no nosso novo encontro. Até lá.